Oi, tudo bem? Eu sou o Pedro, essa é a Milena, e nós vamos falar um pouquinho sobre as competências gerenciais dos líderes no comércio exterior. Essas são algumas das nossas pautas, né? A introdução, a importância do líder, o contexto do comércio exterior, a questão de pesquisa, metodologia, resultados, considerações finais e sugestões futuras. Bom, para a gente começar aqui, a gente colocou uma introdução para poder explicar um pouco melhor, né? Nós sabemos que hoje em dia as organizações enfrentam um ambiente dinâmico que exigem de vários líderes papéis cruciais para desenvolver competências, né? Para lidar com imprevisibilidades. Hoje, o ambiente dinâmico que tem hoje no meio de trabalho exige muitas competências específicas, comprometimento e engajamento do líder, que é um papel essencial, né? Porque isso motiva a equipe a criar oportunidades e superar desafios. Então, esses papéis em líderes têm que ser mais estratégicos e multifuncionais, né? Além Hum, disso, em casos, né, de resultados, os líderes precisam ter esse papel de inspiração e influência na sua equipe, buscando constantemente a atualização e aperfeiçoamento das suas, né, competências, principalmente nessa área, né, de comércio exterior. Essa necessidade ainda é mais evidente porque os eventos globais podem impactar rapidamente taxas e custos, exigindo respostas ágeis das lideranças e mobilização eficaz dessas equipes. Bom, falando um pouco sobre o nosso objetivo de estudo, o nosso contexto, né? O primeiro seria identificar as principais competências gerenciais dos líderes atuando no setor do comércio exterior. E o segundo é entender mais sobre o ambiente do comércio exterior, a sua dinamicidade, entender o que os líderes precisam para poder desenvolver competências para enfrentar algumas incertezas e desafios globais, né? Mas falando um pouco mais sobre liderança, tem até uma frase do Warren Bennis, que a liderança é a capacidade de traduzir visão em realidade. Mas, tratando um pouco mais sobre competência gerencial, que é o foco desse trabalho, a gente pode ver que elas são influenciadas por vários estudos, a gente pode definir um modelo que ele é definido por 6 dimensões. Vou falar algumas delas aqui para vocês, que é gerenciamento de metas, que é liderança, gestão de pessoas, direção de subordinados e foco nos outros conhecimentos especializados. E a gente pode expandir isso para 8 papéis de liderança, cada um com competências específicas que vão se aplicar a diferentes níveis de organização. A compreensão dessas competências ela é muito importante para a gente entender o sucesso no ambiente organizacional, sendo essencial para que líderes possam ajustar os seus comportamentos conforme eles progridem a hierarquia. E a gente vai entender um pouco melhor isso nas próximas sessões, quando a gente falar sobre metodologia, né? Mas aqui só para trazer algumas informações que a gente pode ver lá no nosso artigo, falando sobre o contexto do comércio exterior. A gente pode perceber o crescimento de importações e exportações no nosso contexto brasileiro, né? Então, a gente pode ver que, com dados de 2021, as importações elas cresceram cerca de 38,2%, sendo o equivalente a 219,39 bilhões. Essas exportações elas cresceram cerca de 34%, totalizando cerca de 280 milhões. E com isso a gente pode perceber que com esse crescimento exponencial, a gente precisa de líderes preparados para um mercado que ele é volátil, para saber reagir aos crescimentos e diminuições, né, do nosso mercado. É isso aí. Nessa parte aqui de metodologia, né, a gente coloca aqui um pouco mais descritivo, né, como que foi essa abordagem feita durante toda essa análise, durante esse trabalho. Esse trabalho veio com uma abordagem mais quantitativa, utilizando, né, uma pesquisa survey com 64 líderes de comércio exterior no Vale do Itajaí. A população-alvo incluiu líderes da área mesmo, né, desse setor, em empresas grandes e renomadas. O questionário de competências de liderança foi desenvolvido e validado, né, praticamente por todos os líderes envolvidos. Então, tinham 32 questões distribuídas por mais ou menos 8 papéis diferentes de liderança, e essa coleta aconteceu em 2022. Então, acabou que resultou ali mais ou menos em 61 respostas válidas, e após essa coleta, né, foi realizada ali uma análise de amostras sociodemográficas e identificados os papéis de lideranças que mais são utilizados. Então, do que a gente tem aqui, né, o papel de mentor e diretor se destacaram, ambos com uma média de 5,59, né, seguidos pelo papel de produtor. O papel de mentor foi valorizado por suas competências em comunicação e desenvolvimento de líderes, enquanto o papel de diretor enfatizou mais o planejamento e definição de objetivos. Então, diante de tudo isso também, as análises mostraram
diferenças nas percepções dos papéis de lideranças conforme cada cargo ocupado, evidenciando que supervisor e coordenador tendem a enfatizar ainda mais o papel de mentor, né, enquanto gerentes priorizam o papel de diretor. Então, no geral, diretores e CEOs se destacaram como grandes negociadores, refletindo suas competências em habilidades, né, de relacionamentos e conceitos essenciais em suas funções. Então, de geral, né, esses são os resultados obtidos ali nessa pesquisa. E partindo para as considerações finais, assim como a Medana disse, a gente pode perceber que os papéis mais destacados foram de mentor, diretor e produtor, né? Esses papéis que focam mais na orientação interna e buscam mais do controle e da estabilidade, que são essenciais para a área. O mentor, ele demonstra mais flexibilidade, preocupação, e ele prepara os liderados para os desafios do mercado. A gente pode observar também que os supervisores e coordenadores, eles também se destacam esse papel de mentor, né, como importante, mas o supervisor também valoriza mais o papel do produtor, enquanto o coordenador, ele enfatiza o facilitador. Os gerentes, eles priorizam o papel do diretor, mantendo o produtor e o mentor entre os principais. Mas os diretores e CEOs, eles se destacam como negociadores e eles estão alinhados às competências e habilidades conceituais e não de relacionamento. Embora as médias dos papéis gerenciais, né, elas não apresentem grandes diferenças, isso sugere que os líderes eles conseguem equilibrar suas funções conforme as demandas diárias. Os resultados eles podem ajudar nas organizações do comércio exterior, na gestão de pessoas, possibilitando a criação de programas de treinamento e de seleção que sejam mais eficazes. E bom, e como sugestão futura, como a gente falou, né, sobre abranger mais pessoas, sobre líderes e liderados, quando a gente analisa um número maior de respostas, a gente consegue analisar diferentes posições dentro de uma empresa, a gente consegue interpretar melhor as correlações, a gente entende aquilo que a empresa necessita mais, e assim a nossa análise ela pode ser mais robusta, mais completa. A gente entende que assim a gente consegue ter uma resposta mais assertiva. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e tenha sido claro. Muito obrigado. É isso. Obrigada.